É. Vamos nos aquietar um pouquinho, pedindo a proteção de Deus e a companhia dos bons espíritos. Senhor, nesses instantes, queremos te pedir paz e proteção. Permite que os bons espíritos possam estar conosco nesta noite, nos fazendo companhia nesse estudo, nos orientando e nos favorecendo com suas presenças. Dai-nos sempre a companhia desses amigos, para que possa nos intuir nessa nossa caminhada em busca do bem. Dai-nos a tua paz, Senhor. Oi, Ivone, mulher, você some. Você é mais difícil do que dinheiro no bolso, meu pai. Tenho que me virar nos 30 só para resolver tudo em casa. Eu imagino. Eu começo, meninos? Posso começar? Pode, então, meu amor, pode. Posso? Pode. Então, nós vamos começar. Espera só um pouquinho, quantos minutos, Ian? Hã? Quantos minutos? 15, vai nos 15, né? Vai nos 15 mesmo, a gente vem nos 15, né? Ok. Vamos lá. É a Ni, né, que vai... Ni, a Ivone que pediu, não foi? Para se ajeitar? A Ivone pediu? O quê? O quê? Pediu tempo para se ajeitar, Ivone? Não. Vixe, Maria, então houve uma interferência espiritual aí. Vamos lá. Começando. Na Revista Espírita de novembro de 1860, Kardec, então, ele vai trazer um artigo intitulado Homero. Val, e nesse artigo... Só um minutinho, Val. Eu gostaria de pedir a Rian e a Ivone para desligar o microfone, que está dando retorno para mim, tá? Eu não estou te ouvindo direito. Pronto, agora ficou ótimo. E para de contar. Como não? Foram 30 segundos. Pode continuar. Seu tempo está correndo. Vá, cuide. Não, vai começar agora. 3 eu vou segundos, começar Val. o artigo agora. Val, você está com 44 Estou segundos começando. Vamos lá. Não, eu vou no meus 15. Eu sabia que comigo então, ia ser Homero. Isso. Aí Kardec, é porque você tem que começar quando a gente começar a falar. Aí Kardec, ele vai iniciar o artigo, ele vai falar do contato que ele teve com 2 médiuns. E esses médiuns eram da cidade de Sens. E aí a cidade de Sens era uma comuna francesa que ficava situada na região administrativa de Borgonha, no condado. E Kardec, então, vai falar, a primeira coisa que eu achei muito interessante é que ele, nesse artigo, ele vai enaltecer as qualidades destes 2 médiuns. E ele vai dizer que esses 2 médiuns, eles eram modestos, eram devotados e tinham nas suas intenções pureza. Então, ele vai trazer essas 3 características desses médiuns. E vai falar também que não vai isentar esses médiuns de que eles ainda possuam orgulho, mas eles eram médiuns que trabalhavam para combater os seus orgulhos. Prova disso, Kardec vai dizer, é que eles recebiam nomes pomposos, mas eles eram prudentes e utilizavam da razão, né, da questão do raciocínio lógico para poder controlar essas comunicações. Por isso, eles se isentam de fazer comunicações frívolas, comunicações triviais e comunicações grosseiras. Ele também vai falar nesse artigo que os médiuns, todos os médiuns, não podem, de maneira nenhuma, se sentir infalíveis, porque, quando assim se sentirem, vai ser o caminho seguro para serem enganados, né? E esses 2 médiuns, Kardec vai dizer que torcia para que eles continuassem na sua caminhada mediúnica daquela mesma forma, sendo sempre prudentes.
porque Kardec vai nos dizer novamente, que ele já disse em outros tantos artigos, que o orgulho é essa pedra de tropeço e que as melhores intenções nunca vão garantir que os médiuns sejam enganados, porque os espíritos enganadores, esses espíritos enganadores, a gente sabe que possuem habilidades que exploram todas as fraquezas dos médiuns. E aí ele vai dizer o seguinte, ele continua, então, a sua narrativa dizendo que uma das comunicações que esses médiuns enviaram tratava-se de uma comunicação de Homero. E Homero, a gente sabe que foi um grande poeta, né, do século, segundo a historiografia, o que se tem dele data dos séculos 8 e do século 9 antes de Cristo. Ele era grego e foi atribuído a Homero. Por que é que eu estou falando isso? Foi atribuída a ele a autoria de duas grandes obras clássicas da antiguidade, porque os poemas épicos, a Ilíada e a Odisseia. Eu falo assim porque, até hoje, quando a gente vai ver a historiografia, não foi encontrado nenhuma prova concreta de que ele realmente tenha existido. Mas aí a gente volta. A história, os livros vão trazer isso, mas Kardec, nesse artigo, ele vai dizer que a comunicação desse espírito foi espontânea, então ele vai trazer a fala de Homero, vai dizer que foi espontânea, e que a fala dele, do grande poeta, não vai ter nada de excepcional. Mas aí Kardec vai dizer, e vai trazer, vai atestar a fala, a comprovação da identidade dele, né? Da identidade de Homero. E aí, certo dia, o médium vai escrever, sem saber a autoria, ele não sabia quem era que estava escrevendo por ele, e vai falar de uma maneira, uma coisa muito bonita, que ele vai iniciar exaltando, ele vai exaltar Deus pelos seus desígnios, pela sabedoria de Deus, e esse espírito, então, ele vai falar dos problemas que ele, em vão, quando estava encarnado, procurava solucionar, mas, como até hoje ele vai dizer que nós humanos ainda buscamos solucionar muitos problemas, mas que precisamos resolver um aguilhão. E aí ele vai dizer, vai falar desse aguilhão, que é o orgulho, que nos impede da gente fazer o bem por amor. E aí ele vai dizer, esse espírito na comunicação, que só o despertamento, que a gente vai ver quanto mal a gente faz uns para os outros. Mas esse espírito vai dizer que a gente precisa ter, assim, a gente vai praticando o mal, mas que a gente tem dois caminhos, né? Ou o castigo ou a recompensa. Isso se a gente resistir a esse mal. Então, o comunicante, ele vai dizer ele vai dizer que ele era alguém, vai falar que era alguém que viveu na sua juventude em uma região alagada, né, que se chamava com o nome de Melés, Alagados de Melés, e aí ele era chamado de Melesizeno, como sendo alguém que vivia nessa região. Por desconhecimento do nome, então eles vão perguntar quem era aquele espírito, e ele vai falar que ele era alguém dos seus brancos cabelos e que se chamava Homero. Aí vem uma série de perguntas, e ele vai falando que não estava pensando nele, mas que ele veio de maneira espontânea. E aí ele vai falar, o espírito de Homero, que ele vai vir àquela reunião como ele sempre vai ter a companhia, vai gostar da companhia de irmãos que fazem o bem. Por isso que ele estava ali naquela reunião. Ele vai falar aqui, em uma outra questão, ele vai dizer, na terceira, ele vai dizer, quando perguntado, ele vai dizer o seguinte: se não for ousar bastante, gostaríamos que falasseis dos últimos momentos de vossa vida na Terra. E aí ele vai falar como se fosse, a resposta que ele dá, eu tomei assim como se fosse um contrassenso. Ele vai responder assim: Deus permite que não morrais tão infelizes quanto eu. Meu corpo feneceu na última das misérias humanas.
A alma fica muito perturbada em tal estado, e o despertar é mais difícil, mas é também mais belo. Parece um contrassenso, que ele está falando que o despertar é difícil, mas também é belo. E nesse momento aí eu entendi que quando a gente encara as verdades eternas do além-túmulo, vai ser difícil, principalmente para quem não estava acostumado a falar sobre isso, a ter essa vivência, essa prática de estar falando. Porém, vai ser cheio de belezas e aprendizagem. Né? Eu tomei como isso, nesse sentido, quando ele fala isso. Ele vai dizer que os poemas, porque pergunta se o poema Ilíada e Odisseia era da sua autoria, foi ele que compôs, ele vai dizer que os poemas que ele narrou, que era a Ilíada, que a gente sabe que vai narrar a guerra de Troia, entre gregos e troianos, né? Tão cantado, e a Odisseia vai estar narrando a saga de Ulisses, ou seja, quando, pós-guerra de Troia, ele volta para Ítaca. Então, essas obras vão ajudar, no mundo grego daquela época, a definir princípios éticos naquela época, padrões de comportamentos, que vão nortear a conduta da sociedade grega por muitos séculos. E aí ele vai dizer que a obra dele foi alterada. A obra tinha sido alterada. E aí Kardec ele vai fazer uma observação muito importante. Ele vai dizer para a gente de que o que foi grandioso nessa comunicação foi a descoberta do sobrenome de Homero, porque os médiuns eles poderiam atribuir a comunicação como se fosse um reflexo do pensamento. Só que quando a gente vai ver, eles não estavam pensando, eles nem lembravam de Homero, e ele vem de maneira espontânea. Isso vai comprovar que eles não sabiam nem do sobrenome dele, nem de quem era, tanto é que eles ficam perguntando, ficam inquirindo. E Kardec, então, vai concluir que se está indo aprofundar, nesse pequeno artigo aqui, ele estava aprofundando o assunto, para que nada ficasse negligenciado, uma vez, ele vai dizer que, como uma ciência prática, a doutrina espírita ela teria muita dificuldade que a gente nem imagina quando a gente vai atestar alguns fatos. E ele vai dizer que a ciência prática, como a doutrina espírita, ela é cercada de dificuldades, do que geralmente a gente pode pensar. E muitas pessoas vão julgar possuir, porque não sabe bater uma mesa ou mover-se de um lápis. E então ele vai dizer que era necessário alguns conselhos, né? E depois de alguns meses de estudos, tem gente que acha que não tem mais necessidade, mas que não, tem necessidade sim, e que ele vai dizer aqui no final, ele diz assim: se os conselhos que julgamos dever dar forem perdidos para alguns, isso ele está falando do artigo que ele intitula, vai intitular de Homero. Alguns sabemos que não serão para todos e que muitas pessoas vão acolher com prazer. Então, ele vai dizer que realmente foi um ganho esse artigo. Primeiro, a questão que eu já disse, a revelação do nome dele, e depois a questão dos médiuns serem realmente médiuns notáveis, e eles vão dizer que não podemos, de maneira nenhuma, colocar essa manifestação que ocorreu a um reflexo qualquer do pensamento, de maneira nenhuma. Termino. Terminou? Você ainda tem 3 minutos. Muito bem. Terminei. Depois eu pego meus 3 de volta. Não, perdeu. Comeu mosca, minha filha. Tem que usar agora. Se não usar agora, vai para os outros. Ivone, por favor, Ivone, nos apresente Baltazar. Pois é, agora é a vez de Baltazar. Mas Baltazar não era gastrônomo, ele era glutão. Vocês estão equivocados. Bem, Baltazar, ele se apresenta espontaneamente em uma reunião, né?
e ditou uma frase através de pancada. Eu gosto de comida e das belas, das mulheres. Viva o melão e a lagosta, a meia xícara e o cálice. Então, daí já deu para perceber quem é o espírito, né? Que é um espírito que, mesmo desencarnado, ele tinha consciência de que estava desencarnado, e há muito tempo, 80 anos. E mesmo assim, ainda estava ainda nessa necessidade toda da comida, da sensualidade, né? Ele estava muito envolvido nisso. E aí Kardec, vendo essa comunicação, percebeu que ali, apesar de ser um espírito ainda inferior, teria muito a nos ensinar, que não só se aprende com os espíritos superiores, mas também com os inferiores, porque tiraríamos lição, né, do sofrimento e de como ajudá-lo, né? Como é que a gente daria conta das penas e do sofrimento da vida futura se a gente não vivêssemos essa experiência com os espíritos infelizes, né? E aí ele evocou aquele espírito que respondeu: meus amigos, eis-me diante de uma grande mesa, mas nua, ai de mim. Então, ele se preocupava com a mesa cheia de comida, né? Ele ainda tinha essa necessidade. Aí perguntou a ele o que ele faria com essas comidas, né? Ele disse que sentiria o perfume como outrora sentia ali o gosto. Então, até essa percepção ele tinha, que não ia poder comer, mas ele ia sentir as emanações do alimento para se satisfazer, né? Então, ele tinha uma noção. Apesar dele ser um espírito aí inferior nessa necessidade toda, ele não era um espírito mau, mas em termos de adiantamento, ele estava ainda necessitando de muito esforço. E foi justamente esse ensinamento aí que Kardec, né, trouxe para a nossa lição desta noite, né? E interessante que lá no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar nas questões 237, 255, 56, né? Onde Kardec coloca lá o ensaio, né, das percepções, ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos. E no caso dele, a sensação era de fome, né, de necessidade do alimento. E aí Kardec vai perguntando sobre a questão: tendes um corpo fluídico, nós o sabemos, mas dizei-nos se nesse corpo há um estômago. E ele diz que estômago fluídico também, onde só os odores podem passar. Está falando aqui do perispírito, né? Que vai poder comer, mas os odores fluídicos chegaria até ele. Aí pergunta: quando vedes comida apetitosa, sentis o desejo de comê-las, ai de mim, eu não posso mais. Para mim, essas comidas são os que são as flores para vós. Vós o sentis, mas não as comeis. Isso vos contenta, pois bem, eu estou contente também. Agora veja que sofrimento para esse espírito, né? Ele vê a comida, não pode comer, sente só o odor, né? Mas não pode comer. Isso é uma tortura para quem é glutão, para quem gosta de comer, né? É uma tortura muito grande. Aí pergunta: isso vos dá prazer em ver os outros comerem? Muito, quando ali estou. Olha para isso, né? Então, se ele se aproxima de alguém que está ali se alimentando, a coisa é feia, né? E aí eu lembro da série de André Luiz, onde o espírito se aproxima da mesa e suga as energias fluídicas da banana. Então, quando as pessoas forem comerem aquela banana, é mesmo que não está comendo nada, porque a parte fluídica da banana que alimenta já estaria toda sugada por aqueles espíritos infelizes, né, que participam da mesa com os encarnados. E isso realmente aqui está mostrando, né, porque eles se aproximam da mesa para sentir as emanações fluídicas dos alimentos, né, e se satisfazer. Aí ele pergunta: esse desejo é plenamente satisfeito pelo odor que aspirais? É para vós a mesma coisa de que comesseis realmente?
ele responde: é como se vos perguntasse se a visão de um objeto que desejais ardentemente substituir para vós a posse desse objeto. É uma tortura, né? Porque, na realidade, não satisfaz plenamente. É uma tortura. E aí ele vai perguntando o que ele faz nesse tempo todo, né? Vosso estado me parece bastante material. Dizei-me se dormis alguma vez. Não. Eu gosto de vadiar um pouco por toda a parte. Ele pergunta onde é que ele vai, né? O tempo vos parece longo? Aborreceis alguma vez? Não. Percorro os mercados, as feiras, vou ver chegar o peixe fresco do mar. Isso me ocupa bem o tempo. Então, ele está muito ligado às coisas materiais, o dia a dia, né, dos encarnados. E o que fazeis quando estáveis sobre a terra? E aqui é bem interessante, né? Alguém disse, sem dúvida era cozinheiro. Aí onde ele diz, guloso, não glutão, advogado, filho de guloso, neto de guloso, meus pais eram fazendeiros generosos. Então ele vinha de uma geração de guloso, de só comer, 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 né? Veja que interessante a cada coisa na vida que eu vou dizer, viu? Faz muito tempo que estás morto, há umas trentenas de anos, há 80 anos. E ele é ainda preso às sensações da comida, né? E esse ensinamento está lá no Livro dos Espíritos, quando fala das sensações. Mas eu gostaria aqui de abrir um parênteses para narrar a vocês um caso bem interessante que me aconteceu hoje. Geralmente eu acordo de 5h30 para 6 horas para cuidar na vida, né? Mas hoje eu acordei antes de 5 horas, era umas 4h40 por aí. Aí decidi, digo, vou me organizar para deixar uma parte da manhã e a tarde para o estudo da revista. E aí, quando eu estou nesses afazeres, cuidando de fazer os alimentos, né, percebo a presença da minha mãe, toda enrolada. A temperatura aqui mudou drasticamente, né? Está muito frio. Ela toda enrolada e dizendo que estava sentindo frio. Eu digo, sentindo frio, porque eu converso com ela normal. E ela, quando encarnada, ela era magrinha, né? Não tinha muita gordura, mas mesmo um pouco mais gorda, ela sempre foi frienta. E a essa altura, se ela tivesse encarnada, ela estava de touca, de meia, toda enrolada. E sim, mas não é mais para a senhora estar assim. O superior já me disse isso, que só depende de mim, que isso vai logo passar. Sim. Eu digo, pois você vai estudar que isso aí são sensações que dependem do pensamento e da vontade, não é mais para sentir assim. Aí eu disse, e assim, quando eu estou aqui estudando, percebo a presença dela. Olha como ela foi trazida para o estudo desta noite. E aí eu sei que nós que somos trabalhadores do Centro Espírita, a nossa casa foi transformada numa extensão do centro. O centro está fechado, mas aqui em casa eu faço o Evangelho no Lar com o atendimento fraterno, faço a reflexão do atendimento fraterno, o estudo do ESB. Então, a gente tem muitas reuniões que era do centro e que está acontecendo aqui em casa, à distância, né? Online. E aí eu digo, mas meu Deus, como é interessante a vida. Eu cheguei às lágrimas, me veio nos olhos, né? Comer, eu sei que ela não tem necessidade, porque ela já quase não comia, ela não tinha muita coisa com comida. Mas essa sensação de frio era muito forte nela quando encarnada. E ela ainda não conseguiu se libertar. Eu digo, mas por que a senhora está sentindo frio? Olha, está tudo nublado e eu estou sentindo frio. Eu disse, não, você precisa mudar, porque isso só depende do seu pensamento e da sua vontade. E aí, peguei o Livro dos Espíritos, fui ler, né, a parte das sensações dos espíritos nos mostra claramente, né? É o perispírito ainda, e aí a gente vê a função do perispírito, a plasticidade do perispírito, é que faz com que o espírito ainda sinta sensações, né? Quando estava ainda encarnado, né? Dessas sensações de fome, de frio, ele ainda sente por conta da plasticidade do perispírito, né? Então, a função do perispírito ainda que o espírito mantém no plano espiritual leva ainda as lembranças, né, do frio e da fome. Pronto, é só isso. Eu acho que eu não passei não, né, os 15 minutos. Eleni, abre o microfone, Eleni.
Abri agora, meu bem, pensei que estava aberto. Menos de 10 minutos, Ivone. Oi, e não dê para ninguém não esse seu tempo, não. Não ofereça para Viu? ninguém esse Não, seu o que tempo. sobrar, pronto, dilui para todo mundo, ok. Ninguém é senhor do tempo aqui não, viu? Ô senhorinha de Bonfim. Bom, gente, deixa eu começar a falar de Dona Maria da Agreda, né? Kardec começa dizendo no texto que o fenômeno de bilocação, né, a bicorporeidade, é normal, sempre acontece, e vai ressaltar essa história aqui, porque foi receber uma comunicação, né, um resumo histórico que acabou de ser publicado, né, da vida de Dona Maria de Jesus da Agreda, e encontra esse caso. Ele vai usar aí por quê? Porque ele vai dizer que esses fatos acontecem dentro, dentro da religião, né? E as pessoas acreditam, as pessoas aceitam. Kardec continua, não é porque elas acreditam, que elas aceitam, que ela tem mais autoridade do que a doutrina dos espíritos para falar de tal fato. Mas que se ela buscar essa explicação de dentro da doutrina dos espíritos, vai ficar muito melhor para que eles possam compreender uma série de fenômenos. E a gente vai lembrar que já em 1858, ele vai discutir essa questão da bicorporeidade, né? Naquele caso do menino que combinou com o pai, olha, eu vou lá tomar café com meus amigos lá em Londres e eles vão mandar uma carta para cá dizendo, né? O mentor assim lhe dissera, e ele foi, deitou-se no seu quarto, foi em Londres, passou meia hora com os amigos na ilha da costa sul da França, e os amigos, uma semana depois, lhe enviaram uma carta, dizendo que ele tinha sido muito descortês, tinha passado pouco tempo com eles, né? Não deu nem para tomar café direito numa situação dessa. Então, Kardec continua falando que isso, né, estão nos segredos de Deus. Então, ele começa a falar dessa menina, né? De Maria de Jesus de Agreda, que nasceu na cidade de Agreda, na vila de Agreda, em 1602. E, para começar, ela nunca saiu dessa vila. Ela nunca saiu dessa vila, passou toda a sua vida lá. Por quê? Porque quando ela fez os votos lá no convento da Imaculada Conceição de Maria, né, em 1600 e pouco, 1618, e aqui uma coisa interessante também, a Imaculada Conceição de Maria, né, só vai passar em 1848 pelo Vaticano, né? E não era bem aceita essa questão dessa geração imaculada de Maria, ainda era muito discutido. Mas, enfim, ela foi para esse convento com a sua mãe, aos 19 anos de idade. Aos 25, ela já foi votada para ser a abadesa, a chefe de todo lugar lá. Diz que foi uma administradora excelente de todas as possibilidades, de todas as necessidades do convento. Mas era mulher, né? E como ela era mulher, a obediência prescrevia que ela tinha que escutar os seus prelados, né? Os seus superiores. Os superiores, no caso, eram os confessores que ela tinha, que ela exercia suas funções, mas tinha que se confessar continuadamente aos seus confessores, no caso, os padres. E aí a gente vai ver que durante todo esse processo, ela vai começar a passar por uns movimentos de êxtase. Ela entra em êxtase, ela começa a preocupar suas irmãs ou as pessoas que visitavam de vez em quando o convento, e ela vai pedir que essa situação de exteriorizar essas suas passagens seja cortada, né? Que ela não manifeste mais essas possibilidades. E ela se torna cada vez mais reclusa aos seus trabalhos no convento e se afasta sempre que pode de todas as suas irmãs. Mas acontece que numa dessas situações, ela diz que teve um encontro com Deus, ela sonhou com Maria, ela está na sua cela fazendo oração, e vê uma visão de Maria descendo, recebendo Jesus quando ele desce da cruz, né? E ela começa a questionar o que é que ela tem que fazer, o que é que ela deve fazer. E numa dessas missões, numa dessas visões, Jesus faz perceber a ela que existe em algum canto do mundo, né, em outros cantos do mundo, no mundo inteiro,
os mexicanos, né, os nova gente, que não conheciam as palavras dele, né, não conheciam o Evangelho de Jesus, e todas essas almas poderiam se perder. E ela então ficou muito preocupada e questionava o que ela que podia fazer, né? Aí Jesus diz que lhe ordena, o Senhor lhe ordena, que ela comece a trabalhar nesse sentido, né? Trabalhe para esse fim. E o que foi que aconteceu? Então ela começou a fazer essa prece por essas pessoas, né? Por esses homens lá no Novo México que tinham acabado de ser descobertos, e os franciscanos estavam lá tentando fazer a catequização. E ela começa a fazer as orações. Então ela entrava em êxtase, ela não lembrava de nada. Isso ela vai dizer depois para os seus confessores. A Inquisição foi atrás dela para buscar esse tipo de informação, tá? E ela disse que não lembrava de nada, mas tinha a sensação, em sonho talvez, de estar tido em algum lugar e conversado com gente, né? E conseguia falar a língua nativa desse pessoal. E foi uma das razões que o biógrafo dela, o primeiro biógrafo dela, vai perguntar: mas eles falavam a sua língua? Você conseguia falar a língua dele? Não, eu somente falava. E eles entendiam da forma que eles entenderam, né? Tanto que as orações, as prédicas e os cantos cristãos, católicos que eles aprenderam na língua nativa deles e levaram os franciscanos depois. Aí a gente vê, né, que além da questão da bicorporeidade, na ubiquidade, a bilocação, a gente vê o fenômeno também de xenoglossia, né? Que você fala na língua estrangeira, ou não sei se a gente fala na língua da gente, e aquele pensamento permeia o pensamento dos nossos irmãos, e a gente absorve esse conhecimento. Enfim, conta que os franciscanos um dia, então, estavam lá numa das missões, né? Atendendo aqueles indígenas, aqueles povos lá do Novo México. O Novo México, gente, é nos Estados Unidos, tá? É no sul do Texas. E esses novos mexicanos lá estão sendo atendidos, e chega uma comitiva de índios que nunca tinham sido vistos por aquele pessoal, né? Por um líder franciscano lá do lugar. E eles dizem assim: ó, a gente veio aqui buscar um padre que a gente precisa ser batizado. Ora, como vocês precisam ser batizados? Como? Para ser batizado, vocês têm que ter a fé cristã, têm que fazer os predicados que a fé determina, mas nós já fazemos. E como é que vocês fazem? Olha, porque veio uma mulher de azul aqui, aparecia a dama azul, aparecia para nós de vez em quando como se tivesse baixado do céu, nos pregava essas coisas, nos ensinava, e de vez em quando ela sumia. Mas depois ela aparecia de novo. E os franciscanos ficaram pensando: olha, se é azul, né? Quem veste azul são as clarissas, né? São freiras, né? E onde foi que essa freira veio fazer aqui? E o franciscano, então, disse que escreve uma carta para o Papa, para o próprio rei de Espanha, e pergunta: olha, já veio aqui antes de mim, da gente que está aqui para fazer? Não, não foi ninguém, não. E ele ficou com aquela coisa encasquetada e disse: não, primeira oportunidade que eu tiver, eu volto à Espanha e vou tentar investigar isso. E levaram algumas fotos de uma monja lá, vestida de azul, e perguntaram: foi essa mulher aqui que veio? Eles: não, não foi essa. Parecia com essa, usava a mesma roupa, mas era mais jovem e mais bonita. Então, nesse período, que quando a nossa irmãzinha lá, a Maria de Jesus de Agreda, entrou no convento, ela praticamente, depois que ela foi ordenada, com 18 anos ou 19 anos, ela nasceu em 1602, em 1622 até 1629, ela acredita, né, que teve mais de 500 visitas dessa lá com o pessoal do Novo México, né, que encontrou essas pessoas, inclusive dava detalhes da geografia e dos lugares onde eles estavam inseridos, dos costumes da tribo, de como eles se vestiam e de várias coisas que eles faziam. Ela deu quando foi perguntada, né? Mas ela ficou com aquilo muito calada. E até 1629, ela já era abadesa, chefe lá do convento. Depois essa nossa irmãzinha vai ser tipo uma conselheira política, espiritual e política do rei da Espanha, Filipe IV, né? Ela vai ajudar muito ele nessas comunicações, porque ela se tornou uma figura benquista na Espanha também por uma outra situação.
ela escreveu um livro, Mística, a Cidade de Deus, que ela conta como foi a vida de Maria aqui na Terra, tá? Então, ela diz que Jesus passou essa missão para ela, sempre Jesus lhe aparecia, ela perguntava, Senhor, o que queres que eu faça? E ele dizia, e Jesus disse assim, ó, você vai escrever sobre a vida de minha mãe, da Imaculada, né? Agora, você não vai fazer isso sozinha, você vai fazer isso com, além do seu anjo da guarda, você vai receber mais 5, que eles vão lhe instruir, eles vão lhe preparar para que você possa escrever. Então, ela também escreveu essa obra, né? E em determinado momento o confessor dela foi mudado porque teve que fazer uma missão em um outro lugar. Chegou-lhe outro confessor e o confessor disse assim, não, mas mulher não pode escrever. Quem foi que disse que você pode escrever? Pegue isso tudo aí que você escreveu e toque fogo, queime, rasgue. Você não precisa escrever, né? O pensamento misógino daquela época, em pleno barroco da Espanha, né? A Espanha crescente, um dos momentos áureos da Espanha, a mesma situação que a gente vai ver acontecer, ou mesma situação que vai possibilitar o aparecimento da Juana Inês aqui no México, né? Que seria a nossa Joana de Anjos. La Cruz. A nossa La Opa! Cruz. La Cruz, Juana Inês de la Cruz. Ana Inês de la Cruz. Mas ela tem mais de 30 nomes, aí é porque a gente economiza também, né? Enfim, e ela lá nesse período, um confessor dela retorna e diz assim, cadê o livro que você está escrevendo? Ela disse, não tenho mais, eu rasguei. Ah, por que você rasgou? Não, porque o outro confessor que estava aqui me mandou rasgar, né? Depois ela recebe outro chamado de Jesus, aí manda escrever de novo, porque foi um teste para ela, que o diabo queria acabar com a obra dela. Enfim, essa obra é publicada pela Igreja Católica, tem várias nuances da vida de Maria aí, quem quiser ler é só procurar. Mas ela não assumia, na maioria das vezes, até por medo, essa situação. Por exemplo, ela não dizia que ela foi lá, fez ou não fez, se foi em carne, se foi em espírito, se foi um sonho. Ela não demorou muito a assumir essa condição dela. Enfim, depois ela faleceu com 63 anos. Ela hoje é um dos santos incorruptos da Igreja Católica, tá? É aquela pessoa que o corpo está exposto lá, só passaram uma pastinha de cera no rosto dela para dar a sensação de estar sempre fresco, mas ela está lá, o corpo dela não se decompõe, né? E eu estudando isso hoje, eu fui ver que o nosso João Maria de Vianney, João Maria de Deus Vianney, o Cura d'Ars, que a gente tem umas mensagens dele no Evangelho segundo o Espiritismo, também é um desses santos de corpo incorrupto da igreja. E eu não sabia, né? Sabia que era o santo da igreja, agora que ele tinha o corpo incorrupto, eu não sabia. Diz a Leni, pode falar mais? Então eu vou falar para gastar. Então, São João Maria Vianney é um desses santos nessa situação. Tem também o caso do Padre Pio XI, o Padre Pio, que o Padre Pio também tem um fenômeno de bicorporeidade, que ele vem visitar um colega dele que está na América, que está prestes a desencarnar, e aí a gente volta lá para Santo Antônio de Pádua também, que tem 2 fenômenos de bicorporeidade. Um seria que o pai dele estava sendo acusado em Pádua de ter cometido um crime, e ele está na Espanha, bem distante do lugar, e ele se prepara para fazer a oração da sacristia, vai lá na cidade, inocenta o pai e termina a missa. Como também ele está fazendo uma pregação no seu convento, realizando a missa, e esqueceu que quem ia fazer aleluia no horário do coro ou da janta dos irmãos era ele. E os irmãos ficaram apreensivos, porque ele não estava lá e nem tinha encarregado ninguém de fazer esse ofício, que era a responsabilidade dele. No entanto, os companheiros falam que ele ficou recluso no altar, foi lá no refeitório com os irmãos, fez o aleluia e depois voltou e terminou a bênção, a missa. E aqui a gente sabe, né, dentro da doutrina espírita, o exemplo que a gente tem aqui no Brasil, do fenômeno de bicorporeidade, é de Eurípides Massarnuf, que às vezes ele estava aqui no colégio, no quadro, escrevendo alguma coisa, e seus alunos viam ele passeando no quintal. E como às vezes também ele fazia atendimento de pessoas
que se encontravam distantes de sacramento, visitando essas pessoas, dando um lenitivo, curando, na maioria das vezes, essas pessoas, e foi levado depois por um processo, né, para exercer medicina de forma ilegal. Mas Eurípides Bassarnufo conta Cora Novelino, e quem os estuda, né, quem estuda essa mediunidade dele, diz que ele tem uma facilidade muito grande de fazer bilocação, né? Ou estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou o dom da ubiquidade, que, como eu brinquei no grupo, o filme da Copa de 1994 vai dizer que Romário tinha o dom da ubiquidade, né? Que era veloz e estava em dois lugares ao mesmo tempo. Enfim, a gente sabe que o espírito, né? Isso vocês vão entrar em mais detalhe depois, que o espírito, estando liberto do corpo, ele pode sim vivenciar todas as suas possibilidades. É assim que o Santo Antônio Lugioli, lá como é o nome do cara lá, gente? Ian, Oi? Acabou? Santo Afonso do Liguori, né? Vai responder algumas perguntas que são feitas e ele vai dizer, não, é um atributo do espírito. Se ele for bastante desmaterializado, ele vai conseguir fazer isso com uma melhor facilidade, com uma melhor tranquilidade. Acabei. e agora quem é esse negócio? Quem vai falar aí? Aí você vê na ordem aqui, ó. Quem está aí em cima. Ivone já foi. Alex, Clécio e Itamar. Ok. Alex, quantos minutos são? 5. Ok. Quantos minutos eu tive? Você gastou 16 minutos. Eu passei um Porque Val. quando eu lhe avisei, você falou mais um pouquinho. Mas como as outras duas tinham gasto menos, tudo bem. Alex, você está... Pode ficar à vontade. Adorando mandar em vocês nisso, ó. Pense que é bom. Descobriu aí também. Descobriu, tá vendo? Descobriu que gosta de mandar, viu? Que gosta de controlar. É, é, é o seguinte, gente, eu vou falar pouco hoje por duas razões. Desde a semana passada, Val é professora, né, Val? É, tem mais algum professor aqui na turma? Professor mesmo, de profissão, né? Não, então só Val. Então, Val, parabéns. Confesso que eu, às vezes, assumo o papel de professor, instrutor, e digo o seguinte: só que o meu papel de instrutor, professor, é um papel assim de 3 dias, 4 dias no máximo, né? E passo o dia na instrutoria, em aula teórica, depois vou para o campo, vivenciar a prática daquilo que a gente estudou na sala de aula e tal, mas coisas rápidas. E dessa vez, desde a semana passada e hoje, eu tenho passado 8 horas dando aulas remotas, sem parar um segundo de falar. E é pererê, pererê, pererê o dia todo. Eu vou te dizer o seguinte: vocês, professores, tinham que receber triplicado o salário de vocês, porque não é brincadeira, não, viu? Cansa cansando mesmo. Mas é assim mesmo. Então, hoje eu confesso assim, eu estou com a garganta, estou tomando chazinho aqui de gengibre com água, limão, mel, justamente porque eu passei o dia todo falando. E os assuntos que eu gosto, eu não paro. É pererê, pererê, e vou falando e a gente nem percebe. Aí não tive tempo, assim, de dar uma aprofundada nos assuntos. Mas diante do que foi apresentado e do que eu li, eu gostaria de comentar o seguinte: eu vou fazer apenas comentários rápidos, justamente por causa disso, em relação mesmo ao que Ivone falou. Sensações nos espíritos. Segundo Kardec, naqueles ensaios das sensações nos espíritos,
ele cita que é o corpo físico a causa das dores e o efeito se dá no espírito, através das percepções. Porém, o espírito desencarnado, não tendo o corpo físico, ele tem apenas a percepção, porque não tem mais o corpo físico, que é o causador das dores, das sensações. Então, é só percepção. Mas aí a gente entende que tudo é uma questão psicológica, de fato, atrelado ao perispírito, que é o corpo espiritual. Então, o espírito, ele não sente frio, ele não sente calor, ele não se queima, ele não sente fome, mas tem as percepções por conta da sua vivência enquanto encarnado. Até psicologicamente, ele se desatrelar disso requer um tempo, que é de acordo com o exercício, de acordo com a vontade, de acordo com uma série de fatores, né? Então, é justamente isso aí que Ivone estava falando sobre o camarada que não que é glutão, na verdade, né? Não é o gastrônomo, né? É glutão, ou seja, é um cabra guloso. E aí eu lembro que eu já li muitas questões sobre essas percepções e sobre os vícios de espíritos mesmos viciados em algo, bebida, cigarro, comida, e que quando chegam lá no plano espiritual, eles sofrem. Por quê? Porque eles desejam o objeto do seu vício e não têm mais a capacidade de fazer uso dessas questões materiais, porque eles estão no plano espiritual e que eles ficam respirando, tendo o hálito da emanação das coisas. Na cachaça, no cigarro, ele fica ali respirando a fumaça de alguém fumando. É por isso que eles encostam nas pessoas que também têm esses vícios para poderem ter essa sensação de que estão fazendo uso daqueles do objeto do seu vício, né? Então, aí volta a dizer, tudo é uma questão de percepção, de uma questão psicológica dos espíritos. E a ubiquidade de que Rian está falando, a gente também sabe que o espírito, enquanto no plano espiritual, essa questão de espaço e tempo, isso é relativo, né? Então, ele pode estar aparecendo em dois lugares, por quê? Porque eles viajam na velocidade do pensamento, segundo o próprio Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Lógico que isso não é para todo mundo, porque aí também tem a questão da materialidade do corpo espiritual, de acordo com a evolução de cada ser. Então, é todos esses comentários, e confesso que a parte que Val apresentou, eu não acabei não lendo, e aí não vou fazer comentários. Ok. Quer dizer que eu controlo, né? Então, vamos controlar agora. Clécio, por favor, você. Pronto, estou sendo controlado. Vamos lá. O primeiro artigo aí que Val nos trouxe, né, acerca de Homero, o que me chamou a atenção aí é o detalhe em que Kardec ele já chama primeiramente a atenção acerca do casal, né, do pessoal que fizeram esse trabalho, traz as características acerca do comportamento sobre falhou aqui a palavra aqui, né? Mas sobre os aspectos positivos desses médiums que trouxeram isso, como também elogia as perguntas feitas por ela. Achou bastante concatenados, muito pertinente àquela questão. Então, o que é que ele faz? Ele faz essa observação, traz um único aspecto,
que ele achou. Ele disse que não viu nada de muito mirabolante, mas trouxe um aspecto que foi o apelido, né? O apelido que ele trouxe lá, que foi verificado no dicionário. Aí ele trouxe um aspecto de confiança, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele fica ali, olha, eu estou confiando neles, porque é um casal que eu conheço, o pessoal que eu conheço, casal, tô falando, o pessoal que eu conheço, e que tem essas características positivas, e que, pelo que eu observei deles, são pessoas sérias e fizeram perguntas sérias, um trabalho tudo sério. Então, a única característica que tem um ponto é esse. Então, se surgir alguma outra coisa que esteja por fora, eu falo, não, o que eu trouxe acerca disso foi que qualquer médium pode ser enganado, mas pelas características, pelo posicionamento, pela forma, tal, tal. Então, achei bastante firme de Kardec, que deixa esse... hoje, se ele fosse colocar dentro de qualquer trabalho hoje, da maneira como os trabalhos são, as pessoas assimilariam logo. Porque ele diz, a única coisa que eu achei positivo foi isso. O resto não vi nada demais. Não vi nada de mirabolante de jeito nenhum. Então, o pessoal já ia se machucar quanto a isso. Então, achei bastante interessante isso. No segundo artigo, que nossa irmã trouxe aí, é esse trabalho das sensações, né? Que a gente trabalhou lá no dezembro de 1858, com aquele menino, né? Que justamente tem esse Santo Afonso Alighieri, né? Que fala sobre isso. O que eu achei bastante interessante foi o aspecto virtuoso. O Alighieri cita a virtuosidade lá como um aspecto do espírito para poder fazer isso. Se ele for virtuoso, ele tem essa condição de fazer isso tranquilamente, né? Ele tem essa condição de fazer isso. Eu misturei os artigos, né? O de Rian aí, né? Isso, a virtuosidade. Ele tem a condição de fazer isso. Então, se ele é virtuoso, ele tem como fazer isso. Aí é que me ficou uma coisa que eu achei interessante. Porque, assim, esse mesmo Afonso Alighieri, ele narra que, quando a pergunta, quer dizer que se um espírito menos não tem condição de fazer isso, materializar uma mão, coisa e outra, ele pode, mas com o auxílio de um virtuoso, né, ele faz com o auxílio de um virtuoso para poder chamar a atenção ou provar ou alguma coisa do tipo. Então, segundo Alighieri, a virtuosidade é um aspecto para esse tipo de questão. E pelo que a gente observou da narrativa da Greda, ela tem esse aspecto aí, né? Porque é uma moça dócil. É interessante que a narrativa católica traz muito sobre a característica santa, tranquila, de moral ilibada, aquela pessoa, né? Mas veja bem, se ela assumiu como abadesa muito jovem, mais jovem do que o comum, é sinal de que é uma pessoa de inteligência muito grande. Tão inteligente que, se o nosso Rian trouxe aí, que ela escrevera um livro, fora conselheiro de rei. Quem é conselheiro de rei, se não uma pessoa intelectualizada? Então, o aspecto intelectual que fez ela crescer a esse ponto não é nunca valorizado por isso, e principalmente por relação à mulher, né? Quando eu era criança aqui, era muito comum aqui no advento das madres aqui, elas faziam um trabalho espetacular. Hoje sumiu. Eu não sei o que foi que aconteceu aí, não sei se por uma questão que a igreja fez, aqui mesmo é raro você ver uma madre. Eu não vejo, não sei porque eu também não vou à igreja, mas era comum você ver nas ruas e nas casas, aconselhando, trabalhos de caridade. Era uma coisa fantástica. E dialogar com elas era uma coisa gostosa. E hoje não se vê mais isso. Se perdeu isso. Ou seja, esse aspecto que o Rian trouxe aí, implicitamente ainda existe ainda. Já terminei meu tempo? Terminou. Terminou? Me dê só um tempinho só para falar de menina, rapidão mesmo, 1 minuto, juro. O que nossa irmã trouxe aí, eu só quero trazer um ponto só, que Ivone trouxe aí, que é a questão das sensações que ele sente ao aspirar, né, o cheiro da comida, né? Ele está ainda naquela condição, é a condição dele, você vê que ele não sofre, assim, é um sofrimento porque ele está na ignorância, a ignorância é um sofrimento. Mas para ele aqui ele está tranquilo, porque é a condição dele. E Ivone trouxe um ponto aí, não é bem uma crítica, só uma observação que eu faço. Você vê que quando Ivone traz que André Luiz fala isso como aspectos fluídicos que alimenta, né? Você vê que nesse ponto aí ele traz sensações. Então, talvez pela visão de André Luiz,
por tudo estar esfumaçado, ele narra para criar uma materialidade para trazer isso, ou seja, uma comparação material para narrar algo que não é um material assim. Então, você vê que as sensações, o perispírito ele tem, como o cachorro tem bastante aguçado, que pode sentir isso aí no perispírito, e como também nós também temos um certo aguçar, principalmente que tiver mediunidade para aspirar a outra coisa também. Só para ser bem sucinto aí. Pronto. Itamar, você... Muito bem, eu vou trazer alguns pontos que não foram abordados por vocês, né, para não ser repetitivo. Eu consegui identificar 3 coisas semelhantes nos 3 artigos. No que Val apresentou de Homero, no 3º parágrafo, veja o que Kardec diz. Dentre as comunicações que estes senhores nos interessaram, a seguinte é assinada por Homero, sem nada ter de muito saliente nos aspectos das ideias. Nos pareceu merecer uma atenção particular em razão de um fato notável que pode até certo ponto ser considerado como prova de identidade. Ou seja, Kardec buscou o aspecto da instrução. Aliás, uma característica muito comum em Kardec. Tudo buscar instrução, buscar uma identificação, uma prova da identidade do espírito, porque o tempo inteiro ele queria justamente trazer isso como sendo uma característica, e percebamos também que ele está elaborando, juntando material que vai lançar a segunda obra, que é o Livro dos Médiuns, em 1861, então ele já começa a trabalhar. No artigo de Ivone, a mesma coisa, olha o que ele vai dizer aí, por isso a sociedade acreditou dever evocar esse espírito, não por um motivo fútil, mas na esperança de nele encontrar um novo objeto de estudo. Mas na frente ele diz, pelo estudo de certos espíritos, conhecemos de alguma sorte a natureza. Então, tudo para ele é reforçar isso. Ivone falou também, ensaio teórico das sensações dos espíritos. Pergunta 253. Os espíritos experimentam as nossas... Está travando, né, gente? Está caindo também, o povo hoje está caindo. Caiu demais, 2 vezes. Estão me ouvindo agora? Estão ouvindo? Beleza. Então, na pergunta 253 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Eles os conhecem, porque o sofreram não os experimentam, porém, materialmente, como vós, outros, são espíritos. E no ensaio teórico, Kardec traz uma coisa interessante, quando ele diz, ora, não sendo o perispírito realmente mais do que um simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência. O perispírito não sente nada, assim como um corpo. Alex falou aí, e aí, inclusive, a gente tem percebido muitas distorções no movimento espírita. Quem sente tudo é o espírito, tem percepções, tem sensações, não existe na realidade. Nada de material existe no espírito. Não pode existir, se o espírito não é material. Então, ele tem a percepção, a sensação. E no artigo apresentado por Rian, tem uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Na pergunta 92 do Livro dos Espíritos, Kardec fala de ubiquidade. É diferente de bicorporeidade. Ubiquidade é uma irradiação pela condição do espírito já ter um estado de pureza. Bicorporeidade é essa condição que foi muito bem explicado aí, né, de estar em mais de um lugar, embora tenha que estar em êxtase ou dormindo, porque o espírito, para que ele possa se deslocar, ele tem que ter essa característica do torpor do corpo. Mas por que Kardec trouxe esse artigo também? Ele levou lá para o Livro dos Médiuns bicorporeidade e transfiguração, então ele estava construindo isso aí.
Veja como é interessante, às vezes a gente não percebe, mas Kardec vai trabalhando antes algum material, ele vai trabalhar sobre os médios. Aí eu queria, desculpe, eu sugeri a vocês, mas no mês de dezembro tem um artigo interessantíssimo que vai reforçar essa tese da sensação dos espíritos, que é a educação de um espírito, que inclusive vai ajudar a gente a entender como é que ele vai trabalhar com a questão de espontaneidade e evocação dos espíritos. Que aqui a gente percebe a importância também das manifestações espontâneas, mas só vamos perceber se houver uma acuidade, uma instrução. Em 1861 tem uns artigos interessantes que vocês irão estudar, a gente já está no outro grupo estudando, que vocês vão perceber. Kardec disse, olha, o objetivo da reunião é instrutiva. Beleza. Eu não gosto desse papel, não, é brincando, viu, gente? É horrível cortar vocês, horrível, não gosto, não. O outro fala que a gente tem que treinar. Eu falo agora, porque como é isso aqui, Rian? Falo? Tá bom, deixa eu... Vou me cronometrar, obviamente, né? Então, vamos lá. Com relação à bicorporeidade, lembrando que lá no livro dos médiuns, que ele explica realmente como nós temos o perispírito, é o perispírito que é visto. Aí pergunta-se, até tem a questão, mas como a pessoa vai ter a mesma atividade? Eles explicam que não, obviamente. O corpo vai ficar estático, ou de uma forma que... Isso é meio complicado, porque disseram que o padre estava lá fazendo a missa dele. Mas eu acredito que nesse momento ele não estava falando, ele não estava fazendo isso. Então, assim, se via o corpo, mas o espírito, estando em outro local, é que tinha o movimento, que realmente quem vai ter o movimento, quem vai ter o pensamento, quem vai dirigir as ações é o espírito. E aí ele pode sim ser tangível, pode ser palpável, porque o perispírito tem essa plasticidade, essa capacidade de fazer isso. Pelo menos é como eu entendo. Então, assim, não é que eu vou estar aqui e o outro vai estar lá e eu, espírito, estou lá, porque eu entendo que eu, espírito, aqui estou lá, e não meu espírito. Eu, espírito, estou lá e meu corpo ficou aqui. Então, quem me vê um olhar vago, vê paralisada, e lá o espírito onde está é que vai ter o movimento. Então, isso assim, é importante para a gente entender que não é... A gente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E com relação ao que mais que eu ia falar disso, gente? Ai, é a idade. É a idade, Alex. A idade está chegando. Os 29 já estão chegando. Com relação a isso que eu ia falar... Sim, e com relação ao que Tamar falou, ou realmente êxtase ou dormindo. Então, assim, não necessariamente tem que estar dormindo para que isso ocorra. Então, é uma coisa interessante. Com relação a Maria de Jesus, eu achei bem interessante, porque a gente estuda o tempo todo, que é algo raro de acontecer. E ela fez isso centenas de vezes. Ela conseguia fazer isso de uma forma muito tranquila. Durante anos, ela catequizou, entre aspas, os índios, aquele povo do Novo México. Era algo que ocorria de forma muito tranquila, muito natural para ela, né? Eu entendi, aí vocês vão me esclarecer, eu não sei se eu entendi certo. Eu entendi que ela falava na língua dela e eles conseguiam captar, não é isso? Como se fosse a língua deles. Eu já vi isso uma vez, inclusive Divaldo contou isso a Marcel, e Marcel, por ter essa proximidade, ele me conta alguns casos quando a gente se encontra, que tem geralmente um espírito que faz essa tradução. Como ela já estava em espírito, eu não sei se tinha alguém que fazia essa tradução, mas Divaldo já foi, eu acho, não sei se eu contei para vocês, mas eu contei para alguém do grupo, que Divaldo foi, e eu estou cronometrando, 2 minutos, 3 agora. E quando estava pregando no Irã, gente, no Irã, foi no Iraque, sei lá, ele falava, ele tinha um evangelho na mão, ele sabia que era o evangelho, ele lia realmente em português, mas era traduzido para os outros na língua lá deles. Então, tinha um espírito que tinha essa capacidade de traduzir para aquela comunidade. Então, no caso dela, eu não sei como isso ocorreu. E com relação ao glutão, é porque lá fala o gastrônomo, né? Depois explica que não é. Interessante isso, que realmente depende do pensamento, eu acho que principalmente da vontade, do interesse da gente se desmaterializar, entre aspas. Eu tenho um irmão que eu contei para vocês, esquizofrênico, que faleceu tem 4 anos, meu irmão era glutão,
porque esquizofrenia, vocês sabem que tem uma tendência, não sei se o irmão de Ivone é assim, mas meu irmão desencarnou com 150 quilos. E meu irmão, a gente ficava imaginando que deveria ser extremamente difícil para ele no mundo espiritual. Meu irmão em nenhum momento comentou que foi difícil isso para ele. E ele vem sempre ver minha mãe. Ontem ele estava lá com minha mãe bate papo com ele e tudo. E assim, ele não teve dificuldade ao chegar ao mundo espiritual. E a gente pensava que ia ser extremamente complicado para ele. Então, eu acho que realmente, quando a gente mentalmente consegue se desligar dessas coisas, independente do que a gente seja, de como esteja, de que conhecimento se tem, a gente consegue se desligar. Então, quanto mais a gente se vê aqui preso, isso vai ser uma coisa mais complicada. Terminei. Agora, deixa eu ver quem é. É Val de novo, não é isso? Não é assim? Quantos minutinhos? 5? O dedo tá comida ali. Mais 5, ok. Val tá aí, gente? Eu queria falar aqui primeiro de Ivone. Ivone, você falou aí da questão de sua mãe e da questão das sensações. Eu acho que você esqueceu que você ia falar no seu artigo sobre a questão da fisiologia, né? E a gente sabe que a fisiologia, não só você ia falar dessa questão da comida, mas de todo o funcionamento do organismo, até porque quando a gente desencarna, ele não existe mais, o organismo ele não vai mais agir, né? Então, agora é só sensações mesmo, porque a gente não tem mais o corpo físico. E era por isso, eu creio que é por isso também que ela estava aí para aprender com você, né? Uma coisa que eu achei aqui bem interessante, a questão do nome me chamou a atenção, porque Kardec coloca Baltazar, o espírito gastrônomo. Eu fui até ver se achava, se naquela época, século XIX, como era que se chamava, e a gastronomia, né, Ivone, começou aí, século XIX, século XX, né? Eu vi isso, eu vi essa história, mas eu imaginei que naquela época associava a questão do guloso, do comilão. Mas não achei nada sobre isso, não. Uma outra coisa aqui que o Espírito vai dizer para a gente, no Ivone, que ele diz que gosta de boa mesa das mulheres, que viva o melão, a lagosta, o café e o licor. Então, a gente está vendo aqui bem claramente de que tal vida, tal morte. Que a gente não muda só porque a gente desencarna. A gente continua assim com os mesmos gostos, tendo os mesmos desejos. E isso é bom da gente tentar, né, ver o que é que a gente está gostando, o que a gente está se assimilando em termos de energia. E ele vem falar aqui, Kardec vem explicar exatamente sobre isso, que esse prazer, que esses desejos é verdadeiramente o que vai ser um suplício para os espíritos inferiores que ainda vão conservar essas paixões humanas. Outra coisa aqui que ele fala, né, que não era necessidade, mas era desejo, e o Espírito deixa isso bem claro. E aqui eu adorei uma coisa que ele diz aqui, claro, não assim, desse jeito, mas ele diz que adora caminhar sem destino por toda parte, né? Ele não gosta de ficar quieto, não gosta de ficar parado, ele gosta de estar vendo vida, né? Ele não gosta de ficar ali, parado. Bem, o do Rian, do meu, de Homero, eu queria chamar a atenção para a gente lembrar aqui que Kardec, nesse artigo, ele também vai nos trazer da questão da mediunidade, que não nos julguemos infalíveis, e isso deixa bem claro, que a gente não se vanglorie de nada que a gente faça, porque exatamente quando a gente se vangloria, é uma porta aberta para a gente ser enganado, para a suscetibilidade para os enganos, os engodos, a questão do orgulho. Então, a gente abre uma porta grande, uma brecha grande, e eu acho que é exatamente isso também que ele vai trazer para a gente. Uma outra coisa que ele traz aqui do meu de Homero é que ele diz aqui, essa parte aqui, que ele diz, ele fala assim, que não era uma coisa grandiosa que ele ia trazer, foi aqui no início, não era uma coisa grandiosa, que não era uma coisa grandiosa, mas que não era nada excepcional, mas que nem sempre os artigos que eles vão trazer
vão ser coisas excepcionais, mas vão trazer coisas que verdadeiramente a gente pense, a gente veja a veracidade das comunicações, das manifestações, né, dos espíritos. E de Rian, da Maria, a questão de que muitos santos, né, santos eu boto entre aspas, porque isso é uma denominação da Igreja Católica, vai trazer como essas manifestações, que não são manifestações espirituais, mas são do próprio espírito, que é anímica, é do espírito, né? Quando ela faz isso, é o espírito dela que está fazendo. Então, a gente vai ver muitos nomes, inclusive Ivone do Amaral Pereira, ela fazia esse trabalho de maneira brilhante. Quantos espíritos ela não ajudou fazendo esse trabalho de ir sanar dores, feridas, estancar prantos, de espíritos já desencarnados, e ela ia em loco onde esses espíritos estavam para doutrinar, para acalentar, para trazer para perto dela. Então, a gente vê que esse trabalho a gente vai encontrar por diversos espíritas, né? E mesmo fora do espiritismo, a gente vai ver que a gente encontra em Igreja Católica, a gente encontra nas igrejas reformadas e tantas outras. A gente vai encontrar esses efeitos. E ele, só finalizando aqui, no finalzinho aí dessa de Rian, ele fala uma coisa interessante, que essa vida, né, não só dos santos, mas vai nos dar uma verdade, não só das comunicações dela, mas era a forma que ela tinha. Ela era uma pessoa amável, era uma pessoa sincera, então tinha candura. E aí Kardec ele chama muita atenção quando ele vai falar dos médiuns. A primeira coisa que ele sempre traz é exatamente enaltecendo as características, a moralidade dos médiuns, para a gente também pensar sobre isso. Só isso. Deixa eu ver. Ivone, você, por favor. Na realidade, Travou. Kardec não deixa de ressaltar, não deixa de fazer os elogios, né? E com justa razão, chamando a atenção do orgulho, né, dos médiuns, né? E da questão também de não serem enganados, né, de ter todos esses cuidados, né, com as comunicações. Então, ele nunca deixou de chamar atenção nisso, nos alertando. Então, realmente, são pontos que Kardec está sempre trabalhando para nos mostrar que precisamos estar atentos. Com relação a Maria de Jesus de Agreda, esses fatos, né, a igreja é rica nesses fatos. Infelizmente, a igreja, que poderia, desde cedo, ter ensinado, divulgado, trabalhado esses fenômenos, né? Ela simplesmente abafou e colocou a auréola de santo e ficou ali e não deixou que a humanidade participasse desses fenômenos como um aprendizado, né? Então, a igreja ela é rica nesses fenômenos, muito rica. Os fatos e fenômenos mediúnicos e esses fatos, todo no Vaticano mesmo, tem um museu das almas penadas, onde tem N fatos de fenômenos, né, mediúnicos, que a igreja não divulga, infelizmente, né? Não sei por quê, né? E quanto ao gastrônomo, realmente, o aprendizado é relativo às sensações, e a fome, o frio, o calor, são sensações que o espírito sente, e ele sente por conta do perispírito. É o espírito que sente, mas quem facilita isso é o perispírito que facilita. Tanto é que os espíritos superiores que estão desmaterializados, não tem mais, eles não têm essas sensações mais, né? Então, é através do perispírito que o espírito ainda sente. Quanto mais o espírito materializado, quanto mais o perispírito grosseiro, mais sensações eles sentem. De fome, de frio, de calor, a questão da sexualidade. Isso tem a ver com o perispírito.
Por isso que eu falei da plasticidade do perispírito. Se a gente for estudar perispírito, a gente vai ver isso com relação ao perispírito. E Kardec colocou essas sensações lá muito bem, né? E esse espírito dá uma demonstração disso. Ele não era um espírito ruim, mas ainda estava preso às sensações das coisas materiais, ele ainda sentia essas necessidades. E a própria vida que ele levava, ele não queria, ele não era um espírito que tivesse envolvido com estudo, com trabalho, não, ele queria ficar vagando, ele queria ficar vivendo uma vida material, ir atrás dos peixes no cais, então ele estava muito ligado às coisas materiais, né? Tornando assim, claro, o perispírito grosseiro e sentindo essas necessidades, né? Como é o caso de alguns espíritos que ainda participam até do almoço junto às famílias, né? Para realmente sentir o odor dos alimentos. E ali aquelas emanações fluídicas dos alimentos, como eu falei, está lá no livro nosso. Eu não sei se é nosso lar, não me lembro mais. Eu acho que não é nosso lar, não. Essas emanações, porque o alimento tem essas emanações fluídicas. Como o espírito não pode pegar uma banana e comer, ele teria que sentir essas emanações fluídicas para poder se satisfazer, né? Isso, o próprio Kardec está aí, quando ele fala das sensações, dá para a gente entender, né? Por que os espíritos sentem essa necessidade. No filme também Ghost, né? Quando o espírito necessitando fumar, e ele não podia pegar o cigarro e fumar, e outro espírito explica a ele como é que ele tinha que fazer, né? Para poder... Acho que caiu. Foi. E é você, meu bem. Então, qualquer Hoje coisa, está depois Ivone tem uns segundinhos. hoje tá instável demais, né? Está todo mundo caindo. Bom, o Dival, eu acho que a gente teve muita sorte quando ele pergunta assim, mas foi isso mesmo que você quis dizer, né? Aí o Espírito diz assim, não, mexer em alguma coisa. Aí não perguntaram em quê, né? Porque se a gente vai pegar a Ilíada e a Odisseia e vai ver ponto por ponto ali que eles mexeram em todo esse tempo, então é muita coisa para a gente ver. Na questão de Ivone é isso mesmo, né? É tal vida, tal morte, não adianta. Ele está sossegado no que ele está vivenciando lá, está tudo bom para ele. Ele vai para a beira do cais mesmo, vai sentir o peixe lá que pesca, o cheiro do peixe ali, vai estar vivenciando essa situação. Tá bom, estou sossegado aqui, eu estou em paz. Não tem, ele não acha que é necessário mudar, então paciência. Ele vai ficar até que chegar a hora, né? Não indefinidamente, mas até chegar um momento em que ele queira efetivamente fazer alguma reformulação em sua vida. No questão da nossa querida Maria de Jesus de Agreda, quando o Clécio falou aí da santidade, né? Mas era isso, Clécio. A situação era essa, porque você tem uma ideia de que a mulher era, aliás, o pensamento, tá? Do pensamento do padre Feijó, lá de Portugal, nesse período aí, que ele dizia que se a mulher tivesse meninas, o que ele dizia? E se a mulher tiver muita inteligência, ela tem inteligência para tomar conta do galinheiro, tá? Era esse pensamento que tinha. Então, para separar essas mulheres da vista das outras, do pensamento que eles tinham, eles logo que santificavam, davam logo um status, davam logo uma condição. E isso foi na Europa, nesse período aí, principalmente o tempo todo, certo? Então, traz essa condição para ela. O diferente que me chama a atenção, por todo o fato, acho possível, é possível, eu sei que acontece, e o que eu falei durante a semana é essa questão do selvagem, né? Dessa conversão, que a gente sabe que não foi assim, né? A gente sabe que eles estavam apegados aos seus deuses, vivenciavam a situação como eles vivenciavam, e estavam bem. Estavam bem na vidinha deles, estavam sossegados lá. Então, a gente precisa separar uma coisa de uma outra. Se serviu para a igreja diminuir as mágoas que ela causou, essa coisa todinha, bom.
mas o fato dela ter tido a vida dela, vivido dessa forma, há de se ressaltar, né? De com 25 anos ser abadesa lá do seu coisa, e passar 35 anos nessa função. E aí dizem também que eu lembro de Kardec na hora que ela recusou, desde a primeira vez ela recusou a eleição, e as outras irmãs a mantiveram lá na direção, tá? Então tem toda essa coisa. Mas a gente precisa separar o fato, o que a gente estuda, dos acontecimentos da época e como era. Então eu continuo pensando desse jeito assim. Vivenciou tudo isso, vivenciou essa situação, teve esse contato. Aí, Val, eu não vou dizer assim, essa questão, se era um atributo da condição do espírito dela, né? Porque os biógrafos dela vão dizer que ela comia 2 vezes, fazia jejum, só comia às 18 horas, comia muito pouco, fazia abstinência quase total de carne, e ainda da semana ela passava 2 dias sem ser alimentada de nada. Usava aqueles silícios, né, por baixo da roupa para poder pressionar, para sofrer, para se mortificar. Então, não vai essa situação. Se é um atributo que o espírito tinha, ou se ela conseguiu nessa reencarnação, aí os espíritos nem disseram a Kardec também, acho que nem se preocuparam. Mas podia ter feito assim, da Greda, vem cá, minha irmãzinha, explica aqui para nós como foi, né? Seria mais fácil para a gente não estar aqui conjecturando, né? Só isso, gente. Alex, você quer falar alguma coisa? Então, Clécio. Não, para mim está tudo tranquilo, está em paz. Eu queria só chamar a atenção para essa nota do artigo de Ivone, de Baltazar, quando ele diz o seguinte, assim, ó, um triste retorno poderá fazê-lo muito refletir e desenvolver nele um senso moral, ainda abafado pela preponderância dos sentidos. Ou seja, Kardec disse, olha, ele vai ter que reencarnar para poder desenvolver o senso moral, porque tem a preponderância do sentido, ou seja, ele chama a atenção que o espírito é um espírito ainda numa condição de inferioridade que tem uma percepção muito materializada. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa que eu estava lendo aqui agora, confesso para vocês, que é muito interessante na 257, quando Kardec diz, interrogamos aos milhares, espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade, ocuparam todas as posições sociais, estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo, acompanhamos-los passo a passo na vida de além-túmulo para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos. E sob esse aspecto não foram os que aqui que contaram entre os homens mais vulgares que proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Olha que coisa interessante, por isso que ele fazia isso, conversava com os espíritos, interrogava, pegava essas mensagens e tal. O objetivo dele é agregar a maior quantidade de informações possíveis para levar para quê? Para aquilo que ele chamou de controle universal do ensinamento dos espíritos. Então, uma maravilha. Nota 10 aí para o estudo, todo mundo fez belas apresentações, viu? Ivone, meu amor, você caiu um pouquinho e a gente não viu o final da sua colocação. Você quer dizer mais alguma coisa para a gente? Não, eu concluí, é isso mesmo que eu queria dizer, né? A questão das sensações, né? Realmente a gente precisa ler um pouco mais, né? Para a gente perceber e nos espalhar, para a gente já ir perdendo aos poucos, né? Essas sensações da matéria e não ficar tão assim, dependente dessas coisas. E aí a gente ter o equilíbrio na comida, na bebida, e outras coisas, em tudo da matéria, a gente saber dar o justo valor a ela. Precisamos. No caso dessa Maria de Agreda, né? Eu estava aqui pensando, ela desencarnou cedo, mas esses silícios que ela fazia, essas mortificações,
com certeza deve ter levado ela a, vamos dizer, maltratar o corpo e o corpo, não é? Não durar o tempo que deveria ter durado. Eu acho que porque eles eram voltados a essas penitências, esses jejuns, né? E isso a gente sabe que muitas vezes não leva a muita coisa, não, porque não cuida do corpo, né? E termina o corpo não perecendo antes do tempo. Que a igreja tinha esses costumes, né? Dos jejuns e disso tudo. Então, veja como a gente precisa viver com equilíbrio em tudo. Em tudo a gente precisa de equilíbrio no plano físico, para quando chegar lá, chegar bem, né? Pelo menos não ficar tão dependente, só isso. Val, alguma coisa, Val? Bom, Eleni, alguma coisa? Bom, gente, então chegamos ao final. Ninguém quer falar mais nada, né? Que Jesus nos abençoe a todos. Eu rogo a vocês que hoje a gente faça uma vibração bem sossegada e bem forte para o nosso companheiro, que à meia-noite vai estar fedendo a véia, né? Depois de meia-noite vai estar fedendo a véia. Vamos envolver ele muito carinho, né? Novo, rapaz, a minha vida, a minha vida. Que nem você pega um pneu velho, um coisa, diz que é minha vida, um carro velho, entendeu? Pois é, um remolded, né? Remolded, um pneu remolded. Os cabelos brancos é só enfeite, é só natural, só um charme, que diz alguns. Você sabe que o pneu remolded não pode andar mais de 300 quilômetros, mas nem a mais de 120. Porque arrebenta. Então, ó... Não, tô tendo cuidado já. Oi, Val. Amanhã tu vai estar em casa a que horas para a gente cantar parabéns para tu? Era bom cantar um parabenzinho, não era não? Para a gente se encontrar. Não cantaram para mim? Marque aí, que horas você vai estar em casa para a gente cantar parabéns para você? Moça, acho que eu tô... Prefere durante o dia ou à noite, hein? À noite, todo mundo trabalhando. Então, na hora do almoço. Qualquer hora eu tô em casa. Então, vamos marcar. Deixa eu ver. Tem que ser bom para todo mundo. 6 horas, tá bom? Podem de dia? Não, de dia não. 6 horas não tá bom, não? Todo mundo não está em casa, não? 6? De dia não é bom, não. Alex vai estar em aula, não, Alex? Não, 6 horas já terminei. Termino às 17. Se pudesse ser um pouquinho mais tarde, porque eu vou estar na estrada, de repente pode atrasar um pouco. 7 horas, tá bom? 6h30. 6h30, porque 7 eu tenho trabalho de educação, ou trabalho mediúnico. 6h30. Então, 6h30. 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 Eu termino meu grupo de estudo 6h30. Aí minha rotina, Rian, amanhã é o seguinte: 5 horas no curral, 8 na sala de aula até as 12, de 13 às 17. 18 tem o Evangelho no lar, e aí às 18h30 eu estou aqui à disposição. Agenda cheia. Pronto. Pronto. Ivone, tudo bem para você, Ivone? Rápido, né, Clécio? E canta parabéns para tu, não é bom? Tá certo para mim, o horário tá bom. Ah, ótimo, perfeito, maravilha, agradeço. Nos permita. Só nos permita. Pronto, pronto. Maravilha. Chegamos ao final de mais uma reunião, onde, auxiliados pelos mentores e auxiliares da vontade de Jesus, fomos esclarecidos, fortalecidos, iluminados por essas energias salutares que descem do alto sobre cada um de nós, nos trazendo a tranquilidade e a harmonia para que possamos, nessa semana, sermos melhores do que temos sido, sermos mais atenciosos do que temos sido, e levar mais carinho e amor àqueles que nos cercam e que nós temos levado. Assim, Jesus,
Abençoa os nossos esforços. Fortalece a condição de cada um de nós de te servir mais, de auxiliar mais, de cuidar mais. Cada um. Os que nos servem, que nos são caros nessa nossa existência. Toma conta de nós, Jesus. Toma conta de nós. Tenhamos uma semana de muita paz, e muita tranquilidade, muita harmonia. Nos encontraremos amanhã para bater a palma, marcando já de comer o bolo depois, né? Mas a oportunidade vai faltar para nós se encontrarmos, a gente ficar junto. Jesus nos abençoe a todos, meus amores. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Vamos fazer gente. nosso papel de glutão ainda.